A solidão é algo que todos acreditam compreender. Ela pode surgir em um quarto silencioso, em uma cidade cheia de gente, ou mesmo no meio de uma conversa interrompida. Mas existe um tipo de solidão que não nasce da ausência de pessoas. Ela nasce da ausência absoluta de referências. Um estado em que o tempo perde sentido, o corpo deixa de ser confiável e a mente começa a se voltar contra si mesma. Um lugar onde não existe eco, resposta ou testemunha. Apenas a própria consciência, encarando a si mesma por tempo demais. Ao longo da história, o ser humano sempre buscou ir mais longe, mais fundo, mais alto, mais distante. Essa busca construiu civilizações, impulsionou a ciência e redefiniu o que significa estar vivo. Mas em alguns raros momentos, ela levou indivíduos a um ponto tão extremo que a própria ideia de presença humana se tornou frágil. Um ponto onde não há resgate imediato, não há diálogo, não há retorno garantido. Um ponto onde o isolamento deixa de ser psicológico e passa a ser físico, absoluto, quase metafísico. Esse vídeo é sobre esse limite. Não apenas sobre distância, mas sobre separação total. Um desafio real que testou não apenas a resistência do corpo humano, mas a sanidade, a ética e o propósito de continuar. Porque quando um ser humano se afasta demais de tudo que o conecta ao mundo, a pergunta deixa de ser até onde podemos ir e passa a ser deveríamos ir. Esse limite recebeu um nome informal entre cientistas, exploradores e psicólogos extremos. Um conceito que não aparece em mapas nem em manuais de sobrevivência, mas que todos reconhecem quando chegam perto demais. Ele é conhecido como o ponto máximo de isolamento, um lugar invisível, mas real. Um personagem silencioso que acompanha toda essa história. Ele não mata imediatamente. Ele observa, ele espera. E ele cobra um preço que nem sempre é físico. Para entender esse ponto, é preciso abandonar a ideia comum de isolamento como simples solidão. Isolamento extremo ocorre quando um ser humano não pode ser alcançado por ninguém em tempo hábil. Quando qualquer erro, falha técnica ou colapso psicológico não pode ser corrigido por ajuda externa. É quando a distância deixa de ser medida em quilômetros e passa a ser medida em horas de sobrevivência restantes. Ao contrário do que muitos imaginam, esse ponto não foi atingido no topo do Everest, nem em uma estação espacial. Ele foi alcançado em um lugar muito menos conhecido pelo público. Um lugar onde o silêncio é tão profundo que o próprio som do coração se torna ensurdecedor. Um lugar abaixo de todos os oceanos. Em 23 de janeiro de 1960, 2 homens entraram em uma pequena cápsula de aço com pouco mais de 2 metros de diâmetro. Dentro dela, não havia janelas panorâmicas. Não havia espaço para se levantar, nem qualquer possibilidade de movimento além de respirar e observar instrumentos. Seus nomes eram Jacques Piccard e Don Walsh. O destino deles era a Fossa das Marianas. O ponto mais profundo do oceano, a quase 11 mil metros abaixo da superfície. Para efeito de comparação, se o Monte Everest fosse colocado dentro dessa fossa, seu topo ainda estaria submerso por mais de 2 quilômetros de água. A pressão naquele ponto é superior a 1000 vezes a pressão atmosférica. Qualquer falha estrutural, por menor que fosse, resultaria em uma implosão instantânea. Não haveria dor. Não haveria aviso, apenas o fim. Durante a descida, o contato por rádio se tornava cada vez mais instável. A luz do sol desapareceu completamente após os primeiros centenas de metros. Em poucas horas, eles entraram em um ambiente onde nenhum ser humano havia estado antes. E é aqui que o ponto máximo de isolamento começa a se manifestar. Se algo desse errado, ninguém poderia ajudá-los. Nenhum submarino de resgate conseguiria chegar até ali. Nenhum mergulhador, nenhum robô da época, nenhum plano B. Eles estavam, literalmente, mais distantes da humanidade do que qualquer pessoa jamais esteve. Mas o problema é que isso não deveria ser possível. Na década de 1960, a tecnologia disponível mal conseguia garantir comunicação estável em grandes profundidades.
A missão só foi autorizada porque havia interesses que iam muito além da curiosidade científica. O fundo do oceano era visto como um novo território estratégico em plena Guerra Fria. Entender o comportamento das profundezas significava vantagem militar, domínio tecnológico e poder geopolítico. Ou seja, aquela descida não era apenas uma exploração. Era um experimento humano não declarado. Dentro da cápsula, o tempo começou a se distorcer. Sem janelas claras, sem referências externas. O cérebro humano entra em um estado conhecido como privação sensorial profunda. Sons repetitivos se amplificam. Pensamentos circulares se intensificam. A mente tenta criar estímulos onde não existem. Estudos posteriores mostrariam que, após algumas horas nesse estado, o risco de alucinações aumenta drasticamente. E foi nesse ponto que ninguém sabia exatamente o que fazer. Quando a cápsula atingiu o fundo, houve um impacto inesperado. Um estrondo seco, um silêncio absoluto em seguida. Um dos sistemas externos havia se rompido parcialmente. Nada crítico, mas suficiente para deixar claro que o ambiente não perdoava erros. Ainda assim, Picard e Walsh permaneceram ali por cerca de 20 minutos. 20 minutos no lugar mais isolado da Terra, eles relataram depois algo curioso. Não sentiram medo imediato. Sentiram algo pior. Uma sensação de insignificância total. A percepção clara de que, se desaparecessem naquele momento, o mundo seguiria exatamente igual, nenhuma testemunha. Nenhum vestígio, nenhuma memória coletiva. Esse é o verdadeiro poder do ponto máximo de isolamento. Ele não ameaça apenas a vida. Ele ameaça o significado da existência. Mas esse não foi o único caso. Décadas depois, outro tipo de isolamento extremo seria enfrentado, desta vez não abaixo da água, mas acima da atmosfera. Cosmonautas soviéticos e astronautas americanos passaram meses confinados em estações espaciais, separados da Terra por centenas de quilômetros. Porém, mesmo ali, sempre havia comunicação constante, equipes de suporte, protocolos psicológicos e a certeza de um retorno planejado, até que um experimento mudou tudo. Em 1971, a União Soviética lançou a Estação Espacial Soyuz. 3 cosmonautas foram enviados para ocupá-la. Eles completaram a missão com sucesso, mas morreram durante a reentrada na Terra devido a uma falha de despressurização. Não houve pedido de socorro, não houve tempo de reação. Durante minutos cruciais, eles estiveram conscientes, isolados, sabendo que não poderiam ser salvos. O isolamento, nesse caso, não era apenas físico, era informacional. A equipe em terra não sabia o que estava acontecendo. Os cosmonautas sabiam que ninguém sabia. E é aqui que surge o dilema moral. Até que ponto é aceitável expor seres humanos a condições onde o isolamento é tão absoluto que elimina qualquer possibilidade de intervenção? A ciência avança, mas quem paga o custo psicológico e existencial desse avanço? O senso comum costuma afirmar que esses exploradores eram heróis voluntários, plenamente conscientes dos riscos, mas a revelação inquietante é outra. Muitos desses projetos foram acelerados por pressões políticas e econômicas. Orçamentos inflados, prazos irreais e competição internacional criaram um ambiente onde recuar não era uma opção viável. O ponto máximo de isolamento, portanto, não foi apenas uma escolha individual, foi uma consequência coletiva. Hoje, estudos em psicologia extrema mostram que o ser humano suporta melhor o perigo do que o isolamento total. A ausência de back social. A impossibilidade de compartilhar decisões e a certeza de que ninguém pode ajudar criam um estresse cognitivo profundo. O cérebro começa a entrar em modo de autopreservação psicológica, reduzindo empatia, distorcendo o tempo e, em casos extremos, fragmentando a identidade. Alguns pesquisadores chamam isso de colapso silencioso. Não há gritos. Não há pânico visível. Apenas uma desconexão progressiva do próprio eu.
E talvez o exemplo mais perturbador venha de um experimento que nunca envolveu profundidade nem espaço. Em 1959, o cientista Michel Siffre se isolou voluntariamente em uma caverna nos Alpes franceses por 2 meses, sem luz natural, sem relógio e sem qualquer contato humano. Ao sair, ele acreditava ter passado apenas 34 dias. Seu ciclo de sono havia se desintegrado. Sua percepção de tempo estava completamente alterada. Ele relatou momentos em que esqueceu como falar em frases completas. Ele não estava fisicamente distante da humanidade, mas psicologicamente ele havia cruzado o mesmo limite invisível. O ponto máximo de isolamento não depende apenas de onde o corpo está, ele depende de quantos vínculos ainda existem. E isso nos leva à pergunta final. À medida que planejamos missões para Marte, bases submarinas permanentes e habitatis isolados, estamos realmente preparados para lidar com o custo humano desse isolamento absoluto? Ou estamos apenas repetindo o mesmo impulso que sempre nos levou além do que compreendemos? Talvez o maior mistério não seja onde fica o ponto máximo de isolamento, mas quantas vezes a humanidade já passou por ele sem perceber? Se esse vídeo provocou mais perguntas do que respostas, talvez esse seja exatamente o objetivo. Se quiser continuar essa reflexão, curtir, comentar ou compartilhar ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas. Porque algumas perguntas só fazem sentido quando são pensadas em conjunto.